Psicopata! Será que você conhece alguém assim? Logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP para mais uma entrevista especial. E hoje o tema é fantástico, psicopata. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Ubra Torres Vestibular 2026 no www.ubra.br/vestibular e também a Imobiliária Guarita, Torres a Balneário Camboriú com imóveis de excelência. Mas quem é o nosso convidado? Um dos maiores psicólogos do Brasil. Muito bem-vindo, professor Matheus. Uma boa noite, professor Diego. Muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento, né? Estando aqui, enfim, sendo entrevistado, vamos falar sobre diferentes temas, né? Você já, de alguma forma, apresentou o primeiro aí, mas eu acredito que a gente vai aí abrir o leque, né, de opções, vamos falar um pouco sobre comportamento de uma forma geral. Perfeito, já quero convidar você a fazer vamos fazer um combinado. Dá o like agora, porque isso aí nos ajuda muito. Então você que está chegando agora no canal do Pode a Sua Porta, eu já vou convidar para você se inscrever, mas eu vou fazer um combinado. Dá o like, se inscreve e comenta aí que também é importante, tá bom? Então, professor Matheus, o Pode a Sua Porta é um podcast, nós já passamos aí dos 70 entrevistados. E é uma alegria para nós te receber, né? Você que é uma referência dentro da psicologia. Pode a Sua Porta, ele fala sobre as personalidades. E tu é uma personalidade, né, professor? Então, quem é a pessoa da personalidade? Se apresenta aí, professor. Então, muitas vezes não é simples falar sobre si mesmo, né? Mas eu nasci em Santa Cruz do Sul, né, onde permaneci até em torno dos meus 7 anos. Depois me transferi para Cachoeira do Sul, sempre ali na região central do estado, né? Na verdade, crescendo lá nos Pampas Gaúchos, né? Mas E ala puxa. Então, né, o local onde fiz toda a minha formação ao longo do ensino fundamental, ensino médio, e depois fui para São Leopoldo, na região metropolitana, onde iniciei a minha faculdade, né? E na verdade a psicologia não foi a primeira opção. Não foi? A primeira opção fui para São Leopoldo estudar comércio exterior. Olha aí. Não é? Então lá, interagindo disciplina após disciplina, lá pelo segundo semestre, terceiro semestre, né, depois de tantas disciplinas ali de comércio internacional, alfândegas, geopolítica e etc. Viu? Isso pode ser coisa de louco. Vou fazer psicologia, é isso mais ou menos ou não? Mais ou menos, mais ou menos. De repente eu me deparo com uma disciplina chamada Psicologia Aplicada às Organizações. Nossa, mas ali foi uma abertura imensa, porque quando eu me deparei com o conteúdo daquela disciplina, né, fui cada vez mais me identificando e ali estabeleci um diálogo, e até hoje esse diálogo ele não tem um ponto final, né? Na verdade é o que eu digo sempre, né? A gente precisa sempre manter as reticências de modo que a gente consiga nos desenvolver e continuar construindo conhecimento e cada vez mais entendendo que somos eternos aprendizes. Mas que espetáculo, né? Não, professor Matheus é fora de série, ele esqueceu de uma coisa muito importante. O homem, além de psicólogo, Gaudério Barbaridade, é motociclista. É ou não é, professor? Isso, é verdade. E é claro, uma coisa eu preciso destacar, toda vez que alguém fala sobre isso, né, e a minha esposa, a Rochelle, ela está presente, ela sempre diz, né, olha, ele aprendeu a andar de moto comigo. Aí eu sempre tenho que dizer, eu não aprendi a andar de moto, aprendi a andar de bis, é diferente. Mas é claro, a gente está brincando, né? Realmente foi naquela oportunidade quando a gente estava se conhecendo, então ela tinha uma bis naquela época, como estudantes. E aí eu dizia, não, jamais vou andar nessa bis, alguma coisa nesse sentido. Aí, né? Então o que é o amor e a paixão não faz, né? A gente foi se identificando e da bis, então já, né, adquiri uma estrada 200 cilindradas. Essa moto me acompanhou durante um ano
e foi uma moto que de São Leopoldo até o local do estágio, em Gravataí, eu percorri inúmeras vezes a BR-116, a RS-118 indo para Gravataí. Inclusive com ela sofri um acidente. Quando abri os olhos estava eu lá deitado no asfalto. Barbaridade. RS-118 extremamente perigosa naquela época ainda mais. Mas me lembro que daí tive inúmeras lesões, não tive fraturas, mas 9 pontos no rosto, 6 pontos no joelho, sobrevivi. E daí tu teve que ter mais um curso com a Rochelle. Porque, Então, mas aí foi bom, porque não, porque aí na verdade com essa moto eu me deslocava de São Leopoldo até Cachoeira do Sul, onde ela morava. Era todo final de semana, então com essa moto eu fiz aí mais de 30 mil quilômetros em um ano. Nossa, que legal. Então foi um percurso muito legal, muito válido, e aí eu me lembro muito bem que depois de ter sofrido esse acidente, da fala do meu pai, né? Meu pai me perguntou assim, mas então, né, cara, o que vamos fazer? Vamos vender a moto? Vamos parar com moto? Vai querer moto? Mas é óbvio que eu vou querer moto. Agora eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou evoluir agora. Eu tava com uma 200 cilindradas, agora eu quero uma Twister 250. Isso. Aí troquei, mandei arrumar aquela moto, ficou perfeita, troquei para uma 250 e depois evoluí fui para uma GS 500 e aí depois passei por uma Shadow 600 e aí depois também tive experiência com algumas motos do meu irmão que também curte muito moto, né, uma CBR 600F. Depois uma B-King, essa moto aí então... A rainha das motos. É fantástica. Né? E a minha última moto então foi uma R1, uma Yamaha R1. Essa moto era o seguinte, na verdade, toda vez que eu ia andar com ela era uma oração antes, outra depois, né? Uma para pedir proteção e outra para agradecer que deu tudo certo, porque a moto ela era... Aquela lá eu chamava ela de monstra, porque ela... Violenta. Não é brincadeira. Por isso que o professor Matheus é um rapaz feliz, motociclista, né, pessoal? Mas, professor, assim, um dos nossos temas é o psicopata, né? O que é uma pessoa que a gente pode ou classificar como psicopata? O que é uma psicopatia? É a mesma coisa, não é? Conta um pouquinho para nós aí. Esse tema, ele é mas tão complexo que ele até me gera um certo nível de angústia, porque na verdade me gera angústia toda vez que alguém me pergunta sobre, porque eu sei que nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre, né? E é um tanto quanto desafiador, né, sermos sucintos em abordar um tema tão complexo. Eu gosto de falar muito que na psicologia, o que me motivou, o que está na base da minha motivação em prol da psicologia, de me construir como profissional na área da psicologia, foi uma pergunta que eu sempre me fiz desde a minha adolescência, que é por que as pessoas fazem o que elas fazem? Né? E aí, ao longo do tempo, ao invés de realmente identificar uma resposta que fosse satisfatória, na verdade, essa resposta continua em construção, porque as pessoas, cada uma, representam um universo e isso precisa ser respeitado, e aí cada uma tem a sua própria resposta e é necessário que essa resposta se construa na interação com essa pessoa. Então, quando a gente fala sobre psicopatia, a gente precisa falar sobre esse conceito interagindo com uma série de outras áreas do conhecimento. A gente precisa dialogar com a neurociência, com a psicologia comportamentalista, com a psicologia cognitivista, com a neuropsicologia, com inúmeras outras áreas, também a criminologia, que por si só traz consigo uma série de escolas e teóricos extremamente importantes. E às vezes as pessoas pensam que o psicopata é só aquele que mata, né? Isso, exatamente. Né? Então, a psicopatia tem uma história, né? Desde 1700 e pouco até 1800 e pouco, havia uma tendência, na verdade uma curiosidade sobre identificar quem de fato são as pessoas que são capazes de cometerem crimes violentos. Né? Então, nessa época, com uma perspectiva que é considerada uma pseudociência, né? Havia a ideia de que era possível identificar a partir da face, ou a partir do formato do crânio essas pessoas. Então tinha técnicas baseadas em craniometria, né, onde se avaliava o tamanho do crânio e tudo mais, com base em outras pseudociências, e com isso se identificavam características típicas de selvagens. Né? Isso deu base para outras teorias, principalmente em Cesare Lombroso, que é o pai da criminologia científica, digamos assim, né? do positivismo criminológico. Ele trouxe muito dessas ideias da antropologia, de Darwin,
e de outras pseudociências, como a frenologia, etc. E ele criou a chamada teoria antropológica criminal, onde era possível identificar o criminoso nato a partir da face, do tamanho das sobrancelhas, da distância entre os Isso olhos. aí deve ter Nossa, muito, isso, exatamente. muito problema. Né, do tamanho das sobrancelhas, distância dos olhos, tamanho das orelhas, nossa, tamanho da testa. Então se criou o perfil lombrosiano do criminoso nato, que era aquele cara que não tinha o que fazer. Ele era o resultado de uma herança genética e aí partiu disso políticas de exclusão desses sujeitos, porque eles não tinham mais condições de lidar com a sociedade. Então, a priori, o cara era classificado pelas suas características físicas, né? E isso foi extremamente tendencioso e, por incrível que pareça, ainda hoje se classificam pessoas de uma forma muito tendenciosa a partir das suas características físicas, né? Essa perspectiva lombrosiana, querendo ou não, ela ainda persiste na base dos preconceitos, muitas vezes. Mas então, ele teve discípulos, né? Teve Enrico Ferri, teve Garofalo, que são pessoas que contribuíram, não negaram essa perspectiva, mas contribuíram para a perspectiva social e para a perspectiva mais psicológica, né? Não, essas pessoas, elas têm alguma alteração que, de alguma forma, precisa de um olhar especial e, portanto, de um tratamento. Né? O interessante é que o Enrico Ferri trouxe o seguinte, o aspecto social. Se em uma praça ou em uma rua possui mais crimes que em uma que seja iluminada, né? Se uma praça ou uma rua que não tenha luz tenha mais crimes que uma que não tenha luz, na verdade, então basta colocar uma lâmpada lá que o crime passaria. E na verdade a gente sabe que não é assim que as coisas se resolvem. Tem uma combinação, uma conjugação de elementos. E aí, né, a ideia é do seguinte, né? Como que a gente chegou na psicopatia? Lá com Philippe Nel, né, também lá na transição dos séculos ali, ele foi um psiquiatra que discerniu, né, entre quem são os sujeitos delinquentes, considerados delinquentes, e quem são aqueles que têm transtornos mentais, porque naquela época era tudo misturado. Sim. E aí que ele trouxe o conceito de mania sem delírio, né, que é o quê? Tem pessoas que apresentam certas características que são semelhantes a um transtorno mental no comportamento, mas que não têm um transtorno mental, mas que teriam um prejuízo mais na esfera emocional. Sim. Né? Que no comportamento seria considerado antissocial, mas principalmente trariam consigo um prejuízo na esfera emocional. Né? Então, já naquela época, eu já estava mais ou menos pensando, não, mas existe de fato um perfil que não se enquadra como transtorno mental e também não é necessariamente um delinquente, mas alguém que tenha uma alteração na esfera emocional, na capacidade de ter remorso, culpa, de ser sensível à necessidade dos outros, né? Então, aí já se começou a falar um pouco do psicopata. Sim. E assim, eu acho que dentro das cadeias tem uma grande quantidade de psicopatas, né? Porque assim, eu acho que, por exemplo, muitas pessoas às vezes pensam que a gente só tem dentro das cadeias ou criminosos, mas na verdade eu acho que na sociedade tu tem esses perfis, mas nas cadeias tem um problema bem sério, né? Porque tu tem que separar esses indivíduos aí que são psicopatas dos indivíduos que só cometeram crimes normais. Eu acho que tu trabalha também com essa parte relacionada à polícia e tudo isso, né? Sim, com certeza. Essa ideia sobre a prevalência da psicopatia, a gente precisa entender quase como que dentro de um funil, né? Mais ou menos em torno de 1 a 3% da população traria consigo critérios capazes de satisfazer psicopatia. Ou seja, não é tão simples assim de identificar e classificar um sujeito como psicopata. Mas né? a diferença básica, o que assim, falando de uma forma bem simples, o que é a característica de uma pessoa que é psicopata? Ela tem que ter isso, isso e isso. Tem alguma coisa assim ou não? Então, como nós estamos comentando agora de uma forma mais elaborada, e a neurociência também contribui para isso, há sujeitos com um déficit enorme no processamento emocional, na capacidade de expressar empatia, de realmente ter respostas fisiológicas diante de algo que represente uma ameaça. Essas pessoas são destemidas, digamos assim, do ponto de vista fisiológico, elas não expressam taquicardia, sudorese, boca seca, qualquer coisa nesse sentido diante de algo que seria potencialmente ameaçador.
Então, por exemplo, lá aqueles espiões da KGB e por diante, os caras não passavam lá pelo detector de mentiras, eles conseguiam passar. Uma pessoa dessa consegue passar tranquilamente? Absolutamente. O polígrafo, que seria o detector de mentiras, ele literalmente brincaria com ele. Né? Ele passaria, assim, não teria... O psicopata não tem problema com isso. Não, o psicopata clássico, que seria o sujeito o quê? Um sujeito com déficit no processamento emocional, com propensão a comportamentos antissociais. Mas essa classificação dependeria de aspectos muito específicos, como uma base genética e a interação com um meio invalidante, muito permeado, por exemplo, por negligência, por violência, uso de substâncias também, abuso, né, que poderia potencializar esse perfil mais de distanciamento emocional, com propensão... Sem empatia, não tem empatia. Isso, com propensão a comportamentos antissociais. Mas a gente precisa também destacar o psicopata considerado socialmente bem-sucedido, que é aquele sujeito que traz esse prejuízo muito significativo na esfera emocional, mas que não emite comportamento necessariamente antissocial. Ou seja, ele é um adaptado social que convive e interage com as pessoas de uma forma extremamente normal, mas que tem essa característica de ser insensível à necessidade do outro, com déficit, sim, na questão da empatia, muitas vezes expressando uma tendência a instrumentalizar os outros a favor das suas necessidades e muitas vezes depois que isso acontece ele simplesmente se afasta, descarta aquela pessoa sem nenhum mínimo. É amigo, mas até usar depois já descarta. Isso, exatamente, ele consegue ludibriar, digamos assim, identificar no outro possivelmente a necessidade que ele precisa, instrumentalizar seduzindo de uma forma muito ampla e depois simplesmente descarta. E é isso, né? Sem culpa nem nada. Que coisa séria. E assim, eu já ouvi falar que alguns psicopatas, né, que são perigosos, eles, quando eram, por exemplo, crianças, eles faziam maldade com os animais sem pena nenhuma. Isso é alguma característica, assim, ou não? Então, é interessante porque os estudos trazem, principalmente em neurociência, né, um termo chamado callous unemotional, que seria traços que já na infância demonstrariam esse nível de distanciamento emocional com déficit na empatia, que, portanto, sinalizaria a necessidade dessa criança ser melhor acolhida, ser melhor amparada, digamos assim, por um meio capaz de fazer esse acolhimento como medida protetiva, como medida preventiva, quero dizer, no desenvolvimento de uma personalidade antissocial. Então, essas crianças, dependendo, obviamente, da circunstância, poderiam ter uma propensão, sim, a fazer crueldades contra animais e também evoluir para outras crianças e até outras pessoas. Então, mas tem como contornar, por exemplo, com a terapia, alguma coisa assim, sim, controle dos pais? Com certeza, o meio, ele é como um modulador epigenético, seria o termo, né? Que é o meio, ele influencia modula, digamos assim, esse aspecto genético de modo a impactar na neurobiologia e isso, obviamente, vai estruturar melhor essa personalidade. Né? Que coisa mas, claro, exige muita atenção, um meio que seja capaz de acolher e ouvir essas necessidades dessas crianças. Não, perfeito. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje tu tem um desafio muito grande, além do consultório, o professor ainda atende, né, os seus pacientes, hoje está à frente da coordenação do curso de psicologia da Ubra Torres, né? Então está aí levando seus conhecimentos para os seus alunos e, digamos, capitaneando os seus professores no curso de psicologia, que é um expoente no litoral do Rio Grande do Sul. Isso é um grande desafio, né, professor? E assim, ter o contato com pacientes, por exemplo, com psicopatia, não significa que toda pessoa que tem psicopatia é um psicopata, né? Ou todo paciente é. Não necessariamente, não, né? Tem esses traços aí, isso, não tem nada a ver. Isso é muito Mas exclusivo. dentro do consultório, né, passa pessoas com esses desvios, assim, é normal, é comum, não é? O que tu consegue relatar, assim, que tu observa nos atendimentos? Perfeito.
Eu acho importante a gente destacar uma diferença entre transtornos, por exemplo, de ordem afetiva, como a própria depressão, transtorno afetivo bipolar, ou transtornos de ansiedade, de transtornos de personalidade, né? Os sujeitos que trazem um transtorno de personalidade, aí entraria o transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia, transtorno de personalidade narcisista, histriônico, enfim, dependente, né? Eles trazem um perfil onde não há a presença da dissonância. O que é a dissonância? Aquela coisa assim, alguma coisa em mim diz que eu tenho um problema. Sim. E que, portanto, eu preciso de ajuda, né? Esses sujeitos, eles quase sempre não procuram a terapia justamente por causa da psicopatia ou por causa do narcisismo, né? Eles vão por outros motivos e é claro que aí eles acabam se deparando com esse aspecto da sua própria personalidade e exige muito mais uma intervenção mais com mais elaboração, digamos assim, para que haja uma mudança significativa nesses sujeitos, né? Então, mas enfim, os diferentes perfis, eles permeiam a clínica na psicologia, né? E os alunos aqui na UBRA atendem tudo que é tipo de paciente também. Eu acho muito importante salientar assim, o papel da clínica escola, do curso de psicologia, inclusive dizer o quanto a clínica escola oferece esse serviço à comunidade, né, de atendimento à comunidade e está aí de braços abertos às diferentes demandas, né, dos transtornos depressivos, né, depressão, ansiedade, enfim, né, que a gente percebe o quanto comum é. E até é importante agora destacar, né, nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, né, que faz essa alusão de atenção mais especial ainda à questão, né, da depressão, da ideação suicida e tudo mais. Então, a clínica Escola da Psicologia, ela está literalmente aberta, ofertando esse serviço da forma com mais qualidade possível, né? Porque nós temos os nossos alunos que estão ali sendo orientados por professores altamente capacitados, né, supervisionados muito de perto, para que o resultado seja o melhor possível. Professor, vamos mandar um abraço para os alunos da psicologia, que com certeza estão assistindo, aos professores, que são fantásticos. Os nossos professores são fora de série, né, professor? Sem dúvida. Falo nós porque eu sou diretor da UBRA também, né? Além de estar entrevistando o professor aqui. Mas o pessoal lá é muito bacana. Então, mandar um abração para vocês. E assim, o que tu vê de desafio para a psicologia para o futuro? Tem desafios? Ou tu acha que está igual a 10 anos atrás? Como é que tu projeta isso para aquele aluno que está assistindo agora o Pôde à Sua Porta? Tu acha que vai ter novos desafios? Ou o que tu está vendo já consegue permear isso para o futuro, digamos? Não, eu acho muito importante manter-se conectado às transformações que a sociedade a todo momento ela comunica, né? E com isso vem os diferentes perfis e as diferentes formas de expressão das patologias, digamos, né? Sempre muito atento à diferença entre o que é do normal e o que é do patológico, né? Não caindo muitas vezes na armadilha de patologizar comportamentos que na realidade são muito adaptativos e saudáveis, né? Então, o grande desafio é a manutenção dessa atualização e acompanhar esse processo que ele não finda, né? Ele não termina, e atualizar-se quanto às diferentes perspectivas também de intervenção e tratamento, né? Ou seja, vai ao encontro do que nós havíamos comentado antes. Precisamos manter sempre essa postura de eternos aprendizes, contribuindo principalmente, né? Fazendo a manutenção desse servir altamente técnico, mas também jamais negligenciando o aspecto humano, né? Por mais que haja inteligências artificiais cada vez mais aprimoradas, sempre lembrando que o elemento humano é o que vai fazer a diferença no resultado. Professor, aquela pessoa que está nos assistindo, às vezes quer fazer um curso de psicologia, como é que faz? Conta aí pra galera. Então, na verdade... Faz o teu merchan agora, né, professor? Então, na verdade, entrando em contato direto com a UBRA, né, 3626-2000. Isso, ou no www. Ou também no www.ubra.br, né, o Campus Torres. /vestibular. /vestibular, tá vendo? Mas tá aqui embaixo, ó, tá escrito aqui embaixo. É isso aí, mas também fazendo uma visita, né, lá na coordenação, todos os dias, à tarde e à noite estamos ali, né, muito dispostos, muito em prontidão para acolher
e na verdade, diluir qualquer dúvida sobre a possibilidade de se inserir, né, como futuro profissional da psicologia. Isso com certeza. Pessoal, conversei aqui com essa figura fantástica, essa personalidade. Aí tá aqui o arroba do professor Matheus, já sigam ele, né? Também já sigam o arroba da Dentista à Sua Porta, então vai lá, siga lá no Instagram, sempre nos acompanhe. E professor Matheus, muito obrigado, né, por ter vindo aqui conversar, bater um papo, fica um bate-papo bem tranquilo, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo foi realmente uma aventura dentro da psicologia. Obrigado pela tua presença aqui, professor. Eu que agradeço imensamente, né? Todo o convite é sempre muito bem-vindo, no sentido de que é uma oportunidade de compartilhar, de dialogar e principalmente falar sobre comportamento, né? Seja ele qual for. Isso é algo que, para todo estudante de psicologia, para todo profissional, quando se reúne ali, é um papo, é um tema que não termina. A vontade que dá é de continuar conversando sobre, porque é isso que nos faz profissionais. Perfeito, mas segue lá, segue o professor Matheus no Instagram, que vai ter muitas coisas, ele está sempre atualizando, né? Então não esquece de seguir ele. E professor Matheus, obrigado por ter vindo. Você que gostou aqui desse Pode a Sua Porta, já dá o like, eu tenho certeza que não tem ninguém que vai colocar um dislike, dá um like aí, se inscreve no canal aqui no YouTube, porque nos ajuda bastante a chegarem mais pessoas com essas personalidades. O professor Matheus aqui veio e conversou conosco. Professor, quero desejar ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida e também sobre o curso de psicologia. E você já sabe, né? O Pode a Sua Porta é toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aonde? Aqui no YouTube. Até a próxima aí. Tchau!